Bom, a gente vai descobrir o que o Norberto Carone trouxe pra gente. É uma massa versátil de pão, eu vou dar uma dica. Sabe aquela pizzaria? Ah, tá. Você sabe qual? Vermelha? A vermelha. Ai, que tem um chapeuzinho. Sei Que tem um qual que chapeuzinho é. vermelho. Sei, Então, sei. é a massa dessa pizzaria, gente. Ah. Então ele colocou massa versátil de pão, Ai, mas é a gente... gostosa Ai, é aquela uma massa. delícia. Eu acho que dá pra fazer pizza também. Vamos ver daqui a pouco. Nos encontramos à mesa? Até já, amiguinha. Até já. Pronto, até daqui a pouco. Bora falar de coisa gostosa, comer coisa gostosa. Raquel Moarec, doutora Raquel Moarec, que é referência em doenças infecciosas, vai conversar conosco daqui a pouco sobre o surto de Covid. Daqui a pouco ela tá aqui. Tudo bem? Tudo bom, você? Falei besteira? Não. É a massa daquela pizzaria lá? Então dá pra fazer pão, dá pra fazer pizza? Dá pra fazer pão, dá pra fazer pizza, dá pra fazer focaccia, dá pra fazer enroladinho, dá pra fazer bastante coisinha com essa massa. Ela parece ser mais crocante do que as massas de Ela é pizza mais crocante tradicionais. Ela é mais crocante porque ela é um pouquinho mais hidratada, ela leva um pouquinho mais de gordura, o azeite. E o preparo, o pulo do gato é que durante o preparo a gente coloca bastante azeite no fundo da forma. Então ela frita a parte de baixo. Boa. E aí ela fica crocante, fritinha, quando a Ela- gente tira, você sente aquela... Ela tem uma textura de fritura. Tem, mas é por conta desse azeitinho que tem embaixo. E você vai explicar tudo pra gente bonitinho, como sempre, né? Sim. Então vamos lá. Vou então passar os ingredientes. Olha o que está escrito na minha ficha. Massa versátil de pão. Massa é igual ao de um fast food de pizza. Mas que a gente já falou qual que é. A do Chapeuzinho Vermelho. Você vai precisar então, olha, ele vai ensinar a fazer a massa base e também palitinho de pão e enrolado de frango. Isso, que é uma das entradinhas dessa pizzaria. Mesmo lugar. famosa. Para a massa base, você vai precisar de 3 xícaras e meias de chá de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de chá de sal, 2 colheres de sopa de óleo de soja ou azeite e 1 xícara de água. Fez a massa base. Para o palitinho de pão, você vai precisar de 100 gramas de pepperoni ou de salame picado, 100 gramas de queijo mussarela ralada, orégano, parmesão ralado, cebola em pó, alho em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para o enrolado de frango, você precisa de 300 gramas de frango desfiado, refogado do seu jeito. Requeijão cremoso, azeite e parmesão ralado. Bora, Norberto! Bora! O rei. Você é o rei da massa de pizza, não. né? É sim. Rei da panificação. Vamos lá então, Rei. Então, como sempre, é aquela massinha de um bol só, né? Não precisamos muito Mais que isso. mais que isso. Então, quem acompanha já sabe. Farinha de trigo, Eu vou lavar a mão. por fica à favor. vontade. Deixa eu quero você, meu ajudante. Ah, estarei aí. Farinha de trigo, incorporo o açúcar, um bocadinho, o sal, misturadinha, o fermento, Você está usando seco. o seco. Mas é o... não é aquele de bolo. Não, não, é De fermento pão. biológico seco. Agora um pouquinho. E aí, vamos com a... produzir a água. aos Temperatura pouquinhos. ambiente. Temperatura ambiente. O pessoal recomenda o uso da água gelada e quando a pessoa vai fazer na planetária, ou quando está muito, muito quente. Tá. Para a massa não exceder muito a temperatura. Tá. No caso contrário, a temperatura ambiente, a gente está manipulando na mão, a gente vai jogar na bancada, vai trabalhar com ela na bancada, então ela segura bem. Fora. Quem está acostumado a fazer aquelas massinhas que a gente já fez aqui, vai notar que essa massa aqui em especial, ela vai começar a ficar um pouquinho mais hidratada do que a outra. Já está subindo um nível. Quem está acompanhando está fazendo um cursinho de panificação Já é o truque. com a gente. Isso, ela vai ficar um pouquinho mais, não muito, tá? Não vai ficar uma massa pegajosa, mas vai sentir que ela fica uma massa mais fofa, uma massa mais levinha, tá? É um curso de panificação mesmo que você está dando aqui, hein, Norberto? Eu fico feliz. Não é? E eu fico muito feliz que eu vejo muita gente fazendo pão, marcando, falando que fez. Essa semana teve um pessoal que fez aquele pãozinho aí de batata. E te marcaram, mandaram foto e tal? Ah, que legal.
Sem recheio, sem nada. Só aquele pãozinho base para pro cafezinho da tarde. Que ficou uma delícia. E agora, assim, eu acho que daqui pro Natal vai ser uma coisa assim meio... O calor, a copa, né? Acho que vai ser uma coisa que vai pedir coisinha diferente pra gente comer que não seja caro. Esse, por exemplo, essa entradinha, né? O breadstick. É uma entradinha que eles oferecem lá na rede. Geralmente ela é servida só o palitinho. Então a gente incrementou aqui com um molhinho de tomate com um pouquinho de tabasco para dar aquela leve picância e um creme cheddar. Tá, que Pra esse gente aqui. dar aquela chuchadinha. Nossa, tá bonito? Que eu E ensino esse a fazer. pão é feito com a mesma massa que você faz a pizza? Sim. Que também é a outra entradinha. Que é o prato principal deles, né? A pizza, você fala. Não, esse pãozinho aqui que Isso, o breadstick. E o palitinho? É isso aí, é o breadstick. Ah, não, mas eu dei 3. Ah, a massa base que você faz um e faz é. outro. Ai, Regina. Então, ó, Lenta. deixa eu mostrar aqui. Que lenta. Lenta. Imagina. Confunde mesmo. Então, ó, viu que ela absorveu quase toda a água? A gente vai entrar com o azeite. Eu sempre gosto de entrar com a gordura no final. Não é muito mais, né? Mas faz diferença. Faz não? diferença. Faz diferença porque ela já leva um pouquinho mais de água do que a massa das massas que eu ensinei anteriormente. Aham. Muita gente pedindo para fazer na planetária. Eu estava explicando que aqui no estúdio é complicado por causa do barulho, levar as coisas. Eu falei, nós não tem segredo. Mistura tudo, liga a planetária, um minutinho, 2 minutinhos na velocidade mínima para ela incorporar. Incorporou, aumenta pro 2, pro 3, até ela juntar no gancho. Juntou no gancho, está pronto. Maravilha. Tem segredo. Uma coisa mais específica a gente traz. E vai todo o azeite mesmo, hein? Vai todo azeite. Eu falei Devagarinho, sempre vai devagarzinho, porque a gente não sabe que farinha tem, né? Onde Sim. o pessoal tá, qual tipo de farinha aqui. O pessoal trabalha lá. Então vai pondo bem devagarzinho. E a aparência vai ficando bem diferente mesmo, Vai. né, menino? Foi tudo. Foi tudo. Ó, vai absorver esse azeite. É uma massa que, como a gente coloca um pouquinho mais de fermento, ela tende a fermentar mais rápido. Tá. Pro nosso preparo, o que acontece? A gente não precisa de uma massa que tenha muita força, porque senão a gente vai ter um pão, um breadstick desse tamanho, que ele vai crescer demais. Então ela vai fermentar rápido, a gente vai manipular essa massa, ela vai perder um pouquinho de força, a gente vai preparar e ela vai crescer de novo. Então ela vai crescendo na medida certinha. Sim. Nossa massinha já tá pronta. Ó, não grudou nada no bombonzinho, sai limpinho. Muito pelo contrário. Aqui. Pegou? Pãozinho limpinho. Ah, pegou. Tá. Beleza. E vou pegar minha farinha auxiliar aqui para ajudar aqui, né? Aí. Então só um pouquinho, né? A aparência é outra massa. Norberto, é outra A hora massa. que ela ficar, a hora que ela der um pouquinho do ponto, pedi para você afofar aqui para você sentir. Deixa eu ver só um pouquinho mais de farinha. E aquela sovinha lá que eu já ensinei com a base da mão. E delicadeza, né? Empurra e traz, empurra e traz. Não precisa rasgar a massa, não precisa se pôr muita precisa força. maltratar. Não. Na mão, Ó, uns pela 10, sua luva, 15 olha a sua minutos. luva. Pela sua luva dá pra ver como ela fica mais... Tá? Não gruda, mas também não fica aquela massa densa. Exatamente. Tá? Então a gente vai sovar aqui, Pela luva dá pra ver. em tese, uns 10 Minutinhos? minutinhos. Só pra ela ficar mais lisinha e aerar. Aí eu faço o quê? Um pão. Estou ensinando a massa base. Essa massa base a gente vai fazer ou uma receita do breadstick, ou o pãozinho recheado, Tá. ou uma focaccia. Tá. Optei por fazer o que sai mais. Pãozinho e as entradinhas. A pizza é gostosa e tudo mais, mas como... O que mais sai? Na verdade, sim, a pizza sai bastante, mas como eu faço a pizza tradicional italiana, Tá. que é aquela pizza mais só fermento, água, sal e farinha, eu não tenho muito costume de fazer a massa pan para pizza. Fica uma Perfeito. pizza mais alta,
Então não é uma pizza que eu faço com frequência, mas o palitinho sim, o palitinho sai bastante. E nos cursos os alunos adoram, aprendem. E em casa é uma delícia. Você recebeu Não é? Você recebeu uns amigos, o que rende? A gente não colocou tudo aí. Bom, basicamente, a gente só varia mais um pouquinho, tá? Mas ela fica uma massa bem fofinha. Então, aquela mesma receita, né? Batemos a massa, sovamos a massa, traz ela, dá um pouquinho de tensão e vai pro descanso. Quanto tempo? 30 minutos, de 30 a 40 minutos. O descanso da massa, muita gente ainda pensa que é por conta da fermentação. Também, mas a fermentação em 30 minutos ela é muito pouca, exceto se a gente coloca bastante fermento. Sim. O que a gente espera com 30 minutos, 30 a 40 minutos? Que a massa relaxe. Então a gente vai bolear ela, a gente vai deixar ela para você não com trabalhar tensão, com ela tensionada. ela relaxa. Então você pode ver que toda vez que a gente mexe na massa, você já me perguntou isso outra vez, mexe na massa? Deixa ela relaxada, 20, 30 minutinhos. Ela fica mais fácil de manipular. Perfeito. Porque o glúten, ele faz uma força. Imagina, eu acabei de tensionar ela, agora eu vou pegar o rolo e vou abrir ela, ela não vai, ela não obedece. Deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha, coberta, ou em cima da mesa, ou num baúzinho. Perfeito. 30 minutinhos, 40 minutinhos, viu que ela cresceu um pouquinho, relaxou, já dá pra gente trabalhar com ela. Então eu vou deixar essa aqui. Deixa eu ir tirando as coisas. Obrigado. Olha como ela cresce, mas ela cresce também, hein? Um pouquinho. Ela cresce por conta do, como eu te falei, que a gente colocou um pouquinho mais de fermento. Então, primeiro, vamos imaginar então que a gente está trabalhando com aquela massa, pensando em fazer o breadstick. Perfeito. Então a gente vai pegar a nossa massinha. Ó. Hiper fofinha. E a gente vai colocar ela na bancada com um pouquinho de farinha. Então eu vou fazer primeiro o breadstick, depois a gente faz o pãozinho, porque o breadstick ainda tem o pulinho do gato. Perfeito, vai meu ficar querido. desse jeitinho. Um pouquinho de farinha. A massa tá fofinha. Linda a massa. A gente Linda, pega ela linda. aqui e a gente corta ela no meio. Não vou bolear, não vou mexer, lembra que se eu bolear ela vai pegar, ela pega toda a tensão de novo. Então o que a gente vai fazer aqui é dar uma prévia, tentar deixar ela retângulo. Então a gente vai com a mão, pra onde que ela vai? Vai. Se a gente deixar ela abre sozinha. Tem gente que abre essa massa na forma à mão. Você põe o azeite, começa a abrir a mão, aí chega uma hora que ela não vai mais. Aí você espera um pouquinho, daqui 15 minutinhos volta, vai a Aí mão, ela vai? ela vai indo. Olha que legal. Como a gente vai fazer no rolo, então a gente só ajeita ela na mão para ela já ficar no formatinho do retângulo. A gente pega o nosso. Isso é uma regra geral? Eu estou trabalhando com a massa. Se ela ficar muito elástica, deixa ela descansar um pouquinho e volta a trabalhar com ela? Como elástica? Elástica não, você vai ficar muito retida. Se ela vai voltar, vai Isso. voltar. Espera mais um pouquinho e volta. Tá. Porque assim, tem farinha, foi até bom você tocar nesse assunto, porque tem uns termos que a gente usa na panificação, que assim, tem farinha que ela tem a extensibilidade e elasticidade. Tem farinha que ela é extensível, então, por exemplo, a pizza, eu quero que ela seja extensível. E tem a elástica, que ela vai e volta. Tá. Então, depende do que você vai fazer, você precisa de uma farinha específica? De uma farinha específica. Ah, que interessante. Mas então, regra geral, a massa não está obedecendo, ela está voltando e tal. Espera Deixa um pouquinho. Dá um tempinho para ela. Espera um pouquinho. É muito interessante trabalhar com massa, porque é isso, né? Cada situação é uma situação. Né? A gente fala, não é tudo igual. É. Mas com o passar do tempo, vai pegando o jeitinho. Claro. E aí vai. A gente abriu a massinha aqui. Tá. Como a gente vai colocar ela na forma, não precisa que ela fique exatamente 100% retangular. É só pra gente manter o formatinho dela. A gente vai pegar uma forminha retangular. Essa aqui, se eu não me engano, é número 2. Tá. Mais ou menos o mesmo tamanho. Gente, mas essa massa dá um pãozão assim? Desse aqui, ó. É, então, alto assim? Dá. O azeite, aqui nesse processo, o azeite é generoso. Tá bom. Por quê? Porque eu quero que ela frite o fundinho dela no azeite. Eu não quero só untar. Eu quero colocar bastante azeite. É pra fritar. Então a gente coloca azeite mesmo. Espalha bem. Então,
Fica com bastante azeite no fundo. Óleo também, tá? Não, eu quero usar óleo, o azeite sabe que também tá pela hora da morte. Então vamos no óleo. Então a gente vai pegar a nossa massinha aqui e a gente vai... Lembra uma torta. Lembra mesmo. A gente coloca ela aqui pra dentro, pousa ela aqui. O azeite ajuda ela a acomodar. E agora a gente vai só fazendo o quê? Assentando ela aqui no fundo da forma. Pegando toda o fundinho da forma. Ah, levantou um pouquinho na lateral. Afunda, aperta, porque depois a gente vai dar outro pulinho lá, a gente vai selar ela. Agora é importante então ela cobrir todo o fundo. Sim. Tá bom. Essa massa aqui, se a gente deixar, ela expande mais. Ah, porque a gente tá usando uma forma menorzinha. Deu pra perceber. Mas ela vai. Tá. A gente fechou ela aqui no fundinho. Eu não quero ela fermentada agora, então eu tô apertando bem. Então eu tô tirando todas as bolinhas que ela... Né, nem viu que ela tava fofinha. Pronto, ela tá aqui mergulhadinha no azeite. No azeite. Bom, aí agora a gente vai com a mussarela ralada ou picadinha em tirinhas. Como é que tá essa raladinha? Não, eu piquei ela Tá na faca. picadinha, Não tava enxergando. Agora sim. E é assim, o gostoso da gente fazer o nosso pão é porque a gente põe o quanto a gente quer de recheio, né? E o recheio que você quiser. Que você quiser. Eu tô fazendo aqui o tradicional. Tá o tradicional. Se a pessoa for lá e falar, eu quero comer o breast stick. Vai estar igualzinho. Esse recheio. Então a gente coloca aqui. Isso. O pepperoni, geralmente eles colocam bem picadinho. Até eu brinquei com os meninos lá na cozinha que de tão pequenininho ele some, né? Você fala, nossa, ele fica com aroma, sabor pepperoni. Comercial você colocou do jeito que você quer. Aqui não, que a gente picou na ponta da faca, Pra grosso, aparecer. pra aparecer. E sentir o gosto. É. E o pepperoni também tá num preço bem bacana. Então, É sim, dá mesmo? pra usar pepperoni. Dá. Nossa, que notícia inusitada. Que a gente sempre procura dar as alternativas. Ah, eu posso usar um salame? Pode. Posso usar um salaminho artesanal? Às vezes, né, as pessoas viajam, compram? Pode também. Mas o pepperoni tá num preço bem bacana. Deixa eu colocar o pãozinho aqui. Bem pedaçudinho, lógico, piquei na faca. Ninguém quer cortar o pãozinho e sair um pedação de pepperoni, mas tá Visível. 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 Não é só o cheiro. Sente o cheiro do meu pão, cheiro pepperoni. Então, você tá vendo que eu tô sempre apertando porque eu não Sim. quero que ela suba. Eu quero que ela fique uniforme, que ela fique bonitinha assim. Tá. Tá? Então, fizemos a nossa caminha aqui da mussarela com o pepperoni. A gente deixa ela aqui no cantinho. Pega a segunda massa. Vai cobrir. Por isso que você falou que parece uma torta. Tem um outro jeito de fazer, Ah, que talvez o pessoal que tá em casa, dependendo da destreza, fica até mais fácil. Você pega essa massa inteira, abre ela, um retângulo grande, marca mais ou menos metade, recheia a sua parte de baixo e dobra. quase. Depois você leva ela para uma forminha Eu mais achei que você baixa. fosse fazer assim. Assim é legal se você for fazer ela invertida. Se Tá. você for cortar e torcer, aí fica torcidinho. Tá. Aí é gostoso você fazer desse jeito. Porque na forma fica ruim da gente torcer. Mas como a gente quer o tradicional, que Vai é o fazer assim palitinho, na... ele vai na forminha. Então a mesma coisa, a gente deixa ela o mais retangular que a gente pode e vamos lá. Aí ela vai e fica. Ela vai ficar. Ah, se não ficar, depois a gente conversa em casa. Se não ficar, vai esperar 30 minutos, depois vai ficar do jeito que Eu falei em casa, eu Norberto faço quer. aqui em casa aqui as coisas, vocês me obedecem. Eu chego na frente da Regina, lá vocês não entram na forma, vocês ficam torta. Pra me matar de vergonha, né? Por quê, né? Tudo acontece aqui. Sei que inibe a massa. Aham, a culpa é minha. Vendo, Rê? Beleza, um retângulozinho. A gente pega a nossa travessinha aqui Vai cobrir. e vamos cobrir de novo. E a mesma coisa, a gente vai colocar e vamos sempre jogando o ar Pra fora. pra fora. Você falou que aí tinha um segredinho de Tem. selar bem, tá? Não vou, só pra você não Não esquecer. vou esquecer, não. O pessoal fala assim pra mim, ah, Norberto, você abriu demais e agora ela não vai selar. Isso. Então a gente empurra ela aqui com uma faca ou uma espátulazinha aqui. A gente vai empurrando ela aqui pra dentro. Ah, que truque legal. Ela acaba indo por trás da massa.
sei se dá pra ver. Não, faz aqui. Faço aqui, ó. Nessa... Faz aqui como tá. Tá, então que aí vamos quem aqui, tá... ó. Dá pra ver. Ó, eu vou empurrando ela aqui pra trás, ó. Isso. Aí, pronto. Aí dá pra ver legal. E a gente vai empurrando ela, jogando pra trás. A gente quer que ela sele, porque a gente não quer que o pãozinho desmanche quando ele sai da forma. Porque senão, senão, se ele não tiver essa lateral, a hora que você tira, ele abre no meio. Fizemos isso aqui, ó, selou. Ninguém diz que fica assim. Fofo. Ninguém diz. Delícia. Mas fica. Fica. Prontinho. A gente selou ela, Tem que descansar o forno direto. ela vai descansar agora. Quanto tempo? Mais uns 30 minutinhos. Tá. Eu E não aí, quero ela gigante. Tá bom. E aí como que é o forno? Forno 200 graus. A gente vai deixar ela descansar agora. Já vamos fazer a marcação. A marcação é opcional, mas é legal fazer a marcação, por quê? Para você ter mais ou menos noção do que você vai fazer, quantos palitinhos você vai fazer. Ah, por muito interessante. Você pega deixa eu pegar essa faquinha aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou fazer igual a gente fez aqui. Tá. Pega o centro e dá uma marcadinha. Você não tá furando a massa, você eu tá não quero ela furar, marcando. porque se eu furar essa massa, o que vai acontecer? Se eu cortar Vai essa escapar. massa, ela vai retrair na hora do forno. Aí ela abre. É. Então eu só tô marcando. Só Tá. quero ter uma marcação que vai me ajudar na hora do final. Tá. E aí você vai começar. Bom, os palitinhos tem mais ou menos uns 2 dedinhos de largura, então você começa. Marca. Marca. Vão dar 10. Essa marca não vai sumir. Não. A hora que sair do forno vai estar fofinha e marcadinha. Vai, vou te mostrar que a gente Fofinha e com marquinha. marquinha. Bom, fizer uma marquinha, deixa ela descansar uns 20, 30 minutinhos. Ela vai dar uma leve estufadinha, vem com a mão, abaixa. Corta mesmo um pouquinho a fermentação, porque eu quero ela justinha. Sim. Antes de ir pro forno, a gente não besuntou de azeite embaixo? Vai besuntar em cima também? Vai besuntar em cima. Porque ela vai chupar esse azeite em cima. Vários truques, viu? Ó. É simples, mas cheio dos truques. A gente vai besuntar azeite em cima. Eu quase que caio aqui. Aí você ia falar que a culpa era minha, né? Não, Né? não. A Regina me deixou desequilibrado. A gente besunta esse azeite O aqui. pessoal não sabe que a gente conversa pelas redes sociais e tal, Conversamos não sei o quê. E fala, nossa, que intimidade com o chefe. Mas é que nas redes sociais a gente já se elogiou mutuamente. E eu te atormento sempre. Não atormenta, de jeito nenhum. Então, Rê. Bom, então lembra, né? Mas se é tiver alguma agora, dúvida, olha lá, se tiver alguma agora deu pra dúvida, ver que é besuntado o pessoal pra pode valer, me perguntar lá. Então, Tá. porque a gente tem o tempo de TV. Descansou 20, 30 minutinhos, vai ver que ela vai dar uma leve estufadinha. Abaixa um pouquinho com a mão, besunta de azeite e forno. Perfeito. Forno 200 graus por 20 minutos. O que vai acontecer com essa massa? Ela vai assar. Esse azeite vai ser chupado pela massa de cima e vai ser chupado pela massa de baixo. Tá. E aí ela vai sair, deixa eu deixar essa aqui do lado. Ela vai sair Ai. exatamente desse Tem jeitinho um aí, do eu não tinha forno. visto. Tem, porque tem o pulinho do gato que eu deixei pra fazer aqui. E a gente aumenta o forno aqui. Ela vai sair assim do forno. Aham. Ótimo. Ela vai sair com a marcação. Ela vai estufar um pouquinho. Fofa, dourada, com Fofa, a dourada marca. e quentinha. Tá. Aí vem a questão dos nossos, da nossa cobertura. O que a gente faz nessa cobertura aqui? Pega manteiga Nossa. e a gente põe Ai, bastante Norberto. Manteiga no pão quente não tem como não ficar uma delícia. Manteiguinha aqui. A gente lustra bem a massa com manteiga. A gente lustra bem a massinha com a manteiga. Deixa ela bem besuntadinha de manteiga. Nossa. E eu vou pegar um bombinho menor. E não para de ficar gostoso. E aí a gente vai começar a fazer o seguinte. Parmesão, eu gosto, eu ponho bastante. Aqui, eu tentei achar, não achei a cebola e o alho em pó. Então
Então eu comprei aquela cebola e o alho desidratado com um pouquinho de salsa. Tá. Ela faz o mesmo efeito. A única diferença é que ele vai ficar com os pedacinhos. Não gosta, tá? não põe. Não gosta, não. Eu não gosto, acha o do... que eu não consegui encontrar. Um pouquinho de alho e cebola, o nosso parmesão. Um pouquinho de orégano. Então a gente homogeneiza a nossa misturinha aqui. Assim que sai do forno faz Assim isso, sai né? do forno. Porque tem Pôs a manteiga. Tá. E a gente vai lá e Nossa. vamos fazer o... Você está confiante na seleção brasileira? Não Não tô, está não. confiante? Sabe que eu tenho escutado umas pessoas que entendem de futebol e que acham que o Brasil tem chance de levar, você acredita? A chance sempre tem porque é a seleção, né? Ah, mais ou menos. Lembra do 7-1? Lembro. Então. Não tem como esquecer. Tem coisa que a gente não esquece nessa Peguei vida. trauma. Diz que esse ano não, porque eu tô muito por fora. Eu Aí também quando- tô, assim, aí eu quando- acompanho É bem de longe. bem Aí de quando longe. fala que tem chance, a gente já entra diferente. Porque todo ano a gente tem chance, a cada 4 anos a gente sempre tem chance, né? Então, é aquele negócio, tem chance, legal, vamos Não, lá. mas diz que esse ano tem mais chance. Então, vamos torcer, Parece que- eu estarei torcendo. Então, eu comecei a torcer depois que eu vi um, ouvi outro. Jornalistas especializados e pessoas que eu conheço e tal, falando, não, esse Então, ano... eu mudei minha opinião, então agora eu tô... A gente vai embarcando dos pra outros, sempre né? assim. A gente não tem opinião, vai na dos outros. Ai, que lindo, Norberto. Colocamos a manteiga derretida. Essa manteiga, você viu que eu coloquei ela em ponto pomada. Se Sim, a pessoa quiser em casa derreter ela no micro-ondas e colocar tudo, fazer um... vai dar certo. Também dá. Colocamos essa manteiguinha aqui. Lembra que o forno tá 200 graus? Volta ela pra lá por mais 10 minutinhos. Tá ligado ainda? Tá ligado. Tá bom. Nesse meio tempo aqui, a gente faz o pão de flango. Opa, tá bom. Então pensa, fizemos a massa base, Tá lá. quero fazer o pão. Vamos fazer o pão. A gente pega a nossa massinha aqui, descansou, Que é esse pãozão bonitão. que é esse pãozão bonitão. Um pouquinho mais. A diferença é que essa aqui é a parte mais rápida. Lembrando que com uma receita, ele fez o que tá no forno. Essa daqui é mais uma receita. Sim, então é só Com uma- pensar. Eu vou pegar essa massa base e eu quero fazer o breast stick. Ok, eu quero fazer essa massa base, eu quero fazer o pão Pão, enrolado. tá. Quer fazer os dois? Tem que fazer duas Duas massas. massas. Então essa massa aqui, tá vendo? Ela, não preciso dela tão regular quanto a que tá no forno. Então eu abro ela na mão, hiper fofinha, Hiper fofinha. pego o franguinho. E aqui, Franguinho tá refogado, desfiado, desfiadinho, temperadinho. refogado só com um pouquinho de alho e cebola. E depois eu coloquei um pouquinho de páprica em cima. Só pra ele ficar um tá. pouquinho douradinho. Essa pra corzinha ele é a ficar um pouquinho páprica. da páprica. O catupiry, a gente Vou desafiar Nosso- você. Queijo o queijão cremoso. cremoso aqui, a gente coloca ele aqui. Ô, meu marido, tá aí? Coloca ele aqui na base e a gente começa a enrolar nosso pãozinho. Pãozinho? Pãozinho não, pãozão. A gente vai enrolar nosso pãozão aqui e apertando as pontinhas. Essa segunda receita surge um pouquinho mais à mão. Enquanto o requeijão cremoso ele dá aquela... A outra massa é importante selar para fazer o pãozinho que Sim. tá no forno. E azeite também. Essa aqui, ambas... essa aqui é só untar a forma. Ah, Essa tá aqui bom. não precisa. Tá bom. Ah, então. Deixa eu Tem que pegar. descansar de novo? Vai descansar. Mais meia horinha. Mais meia horinha. Tá Deixa bom. eu colocar ela na forminha aqui. Mesmo processo do outro. Mesmo processo. Fica a diferença que aquela tenha... E aí, como é que é o forno para esse pão? Esse aqui a gente pode fazer de 180 a 200 também, se o seu forno... Igualzinho. Ah, A gente já Norberto. escolheu um jeito que ficasse Fácil. fácil. Tá vendo que ela não pega ainda a extensão toda da forminha? Aí, legal. Ela vai descansar. Nesses 30 minutos de descanso, ela vai crescer um pouquinho. A primeira ela vai pro lado, então ela vai preencher tudo aqui, depois ela vai crescer um pouquinho. Tá. Aí vai pro forno. Tem truques depois não, que sai do a gente forno? só vai fazer o seguinte aqui. Deixa eu só pegar uma folhinha. Tipo, a gente só vai fazer o corte, que é a chaminazinha do nosso pãozinho. Tem que fazer o corte, então. Pega a lâmina, como a gente já falou, uma lâmina de faca ou uma laminazinha de panificação ou uma lâmina de barbear. E
A gente faz os Então, isso não é cortezinhos. decoração, isso é Não. realmente para respirar. Sim, é a chaminé do pão. A hora que o pão começa a aquecer, que ele começa a crescer, o ar tem pra onde sair. Então ele ajuda a Tem que expandir, fazer. Tá? Senão ele vai estourar. Ele racha. O ar vai ter que sair de um jeito. Ele vai procurar um jeito, ele vai arrumar um ponto Aí mais... eu acho um charme, igual ali, ele eu vai acho um achar charme. ele vai achar um ponto mais friável do pão para escapar. Aí ele racha. E aqui não precisa voltar mais pro forno. Ele vai pro forno a 200 graus, de 180 a 200 por 30 minutos, saiu, só fatiar e Pode comer frio, pode comer pode comer quente. frio, pode comer quente. Aí é só ser feliz. Você vai querer abrir... Ah, mas já tá aqui abertinho pra gente ver, né? O pãozinho, É. E aquele lá? aquele lá a gente vai tirar para levar lá pra... Mas já dá pra tirar? Já. Pra gente ver? Já. Ai, vai ser quentinho o pão. Ai, eu fiquei com vontade. Se eu tivesse em casa, eu ia fazer. Olha que lindo. Norberto. E o importante dessa aqui é a gente desenformar ela ainda quente. Nossa, o aroma que bate. Ah, tem que desenformar quente. Deixa eu só dar uma... essas tranqueirinhas aqui. Aqui, amigo. Rei, dá uma mãozinha pra mim aqui que eu tô... Até duas. Por favor. O que queres? Essa Esse aqui? vasilhinha. Isso. Põe isso, aqui? Pode. Eu vou desenformar ela aqui. Assim. Nossa, que lindo. Eita, babado. Olha. E agora? Tá vendo? A marcação ficou. Aham. A gente vem aqui. Tudo bem, pode comer frio, mas quente, isso daí deve estar um absurdo. Ó a fofura do pão. Eita, peraí, aí. Deixa aí. Que gostoso. Esse aqui é o que a gente vai... Eu vou rápido para voltar ligeiro. Tá bom. Já Olha vou- só, a hora que você vai cortar, tá vendo, ó? Olha lá. Vai, corta. Pra gente ver a fofura da massa. Ai, que delícia. Norberto, parabéns, é pouco. Parabéns, saúde, muitas felicidades, Obrigado. volte sempre. Nos Muito encontramos obrigado. à mesa Com daqui a certeza, pouquinho. Rei. Até daqui a pouquinho. Parabéns, viu? Obrigado, O forno amor. tá ligado? Já vou desligar já. Ou põe o pão. Vou pôr aquele pãozinho Isso, lá. põe o pão. Que Vou pôr os dois. Pronto. Até daqui a pouco, então. Daqui a pouco teremos a André Rezende, uma receita deliciosa já para o Natal e todas as receitas que a gente ama. E vamos logo, porque é o seguinte... Frio é bom, mas quentinho é melhor. Norberto. É verdade. Vocês viram que belezura? Eu vou comer com a mão. Ah, eu também. É o que ele acabou de tirar do forno. Olha, aqui, em cima, Nossa, que massa fofa. Fica a parte de baixo. Fica fritinho. a parte de baixo. É igualzinho. Norberto, é igualzinho. Qual a diferença entre os dois que você colocou aqui? Na verdade, que esse da... O breadstick a gente coloca o azeite por baixo, ou o óleo Nossa, por baixo, que para ele delícia. dar essa fritura. E bastante por cima. Então ele fica mais fofo. A função da gordura é dar essa maciez. Então ele fica mais macio, fica mais fritinho embaixo. Delicial. E Na olha massa. o pão inteiro aqui, como fica bonitão. Nossa, muito bom. E aí, pode fazer do que quiser. Vamos comer só o pão? Só a massa? Vamos ver como é que é. E aqui você colocou os molhinhos? Pode dar aquela Aqui. Chuchada. mergulhada. A Ai, famosa Norberto do chuchadinha. céu. Como massa é gostoso, não? É gostoso. Ai, uma Como? delícia. E fofinho Gente, assim, melhor isso. Aí não adianta o cheddar, por mais que a gente faça ele na hora, fica meio ele, durinho. ele fica um pouquinho em cima, é. a camadinha dele. Bora ver. Ai, tá lindo esse cheddar, ainda. ó. Do ar-condicionado também aqui, né? Ah, o cheddar, é... Por que você não tá gostando? Você não tá gostando de alguma coisa aqui? Tô gostando sim. Ah? É que a camadinha que fica em cima, É. porque ele seca. Isso Tá não te vai- não incomodando tem essa jeito. camadinha. Não, Vai meu dar uma amigo. mexidinha nele, ele já sai. Pronto. O cheddar, creme de leite pode ser o de caixinha ou creme de leite fresco na panela. Deixa ele aquecer, não ferve. A hora que ele começar a ficar quentinho, que você colocar a mão e sentir que ele tá morninho, você coloca os pedacinhos de cheddar e ele vai mexendo. Até ficar da cor que você deseja. Ou mais Ah, por forte. isso que ele tá mais cremoso? Então você processa, Então como é que é o negócio? Você você coloca pega na o creme de leite fresco ou de caixinha na panelinha. foguinho baixo. Baixo. Vai mexendo. Começou a aquecer. Começou a ver que ela começou a formar uma bolinha ou outra, sair um pouquinho de fumacinha, vai colocando o cheddar.
e vai mexendo. Ele vai dissolvendo no creme de leite, vai ganhando cor, vai ganhando estrutura. E aí você quer um creme mais denso, você põe mais cheddar. Você quer um molhinho. É um molho quer de um creme cheddar. mais- Tem que ser ele ralado, né? Ou ele ralado, ou ele em bloquinho. Ah, bloquinho também dá? Você compra às vezes a pecinha do cheddar, você corta Com ele qualquer... em bloquinho. Nem precisava ser um pão tão gostoso, porque o cheddar é demais de bom. Demais. E é a mesma base daquela receita que a gente fez com... Lembra que a gente fez aquele molho vermelho com gorgonzola? A gente fez a mesma base, o creme de leite. Então o creme de leite ele ajuda a agregar a gordura do queijo e forma um cremezinho. E o tomate é o tomate pelate, aquele que geralmente eu faço. E eu coloquei um pouquinho de tabasco para ele puxar aquele arominha da pimenta. Agora, essa massa... Não, essa... Prestei atenção, é muito pouco do que ele tá falando, de verdade, Olha, porque tá tão depois gostoso. você me Tá pergunta. tão gostoso. Entra no Instagram dele e pergunta, porque tá tão gostoso, tá tão... Isso daqui tá um absurdo de gostoso. E o pão também, com cheddar, melhor ainda, mais puro, não fica atrás. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Norberto, maravilhoso. Que maravilha. Férias, ó, essa mesa aqui é mesa de criançada em férias. Sim, é verdade. Combinado. Que delícia. No Instagram, eu não entendi como faz, o molinho ele não explicou direito, a Regina não deixou ele falar. Entra no Instagram do Norberto, Norberto, _ Carone, _ Castro, _ Júnior. Norberto Carone Castro Júnior. Entre um nome e outro, _ E agora tem um plus, né? Não, agora você vai falar sempre- que eu vou Você comer. sempre me pergunta, agora quando a pessoa quer Isso. esse tipo de coisa aqui, me encomenda particular. Você tá brincando. As pizzas e a esfirra, agora tem um lugarzinho, a gente inaugurou Na Vila Zelina, na né? Vila Zelina, a gente Ai, inaugurou parabéns. a pizzaria e esfirraria lá. Parabéns. Maravilha. Olha, tem pizza e esfirra. Peguei agora. Não precisa encomendar, pode ligar lá. Onde é? Na Vila Na Zelina? Vila onde? Zelina, chama Lucente Pizzaria e Esfirraria. Tem lá no meu Instagram. Mas o endereço? A rua Inhangapi 300. Onde é a Vila? Vila Zelina ali na Zona Leste, próximo à linha verde do metrô, próximo ao crematório da Vila Alpina, Ah, tá. aquele miolo ali. Mas entrega lá ou nos grandes aplicativos? Nossa, isso aqui tá um absurdo. Olha aqui a baixaria Entrega e um raio de 11 quilômetros. Mas vale a pena ir até lá, porque assim, a Vila Zelina tá com um comércio bem bacana. Vila Zelina tem aquele coisa pelo alto, né? Eles estão com um comércio bem bacana, muitas casas abriram ali, então vale a pena prestigiar, que tá bem legal a nossa região ali. A gente foi gravar lá, lembra? já. O ano passado, não foi? Na telespectadora? É isso. Nossa, já faz um ano, meu Deus. Faz um ano. Não, foi pro aniversário do programa. aniversário do programa. A veterinária da Ágata é ali perto. Uma região tá bonita. A Tati estudou comigo. Você tá brincando? Não, a A gente, Tati é veterinária da Ágata? a gente é amigo, a gente deu aula junto. Vocês que eu sou veterinário também. Mas não acredito. O mundo é muito pequeno. Mas o mundo... É uma Minha amiga ervilha. de A Ágata tá lá. Contratei um táxi, né? Porque eu tenho que estar aqui. Ela foi de táxi. Você é veterinário? Estudou com a doutora Tati? A gente se encontrou, se conheceu na pós-graduação. Ah. Depois a gente começou a dar aula junto para veterinária. Aí agora ela tá com a clínica. Norberto, eu deixei vai a choque. veterinária para mexer com comida. A Olha, gente é amigo há uns pena que os 20 anos. cachorrinhos Né? perderam você, mas a gente... Não perderam não, porque minha esposa ficou no lugar. Ela continua. Que coisa. Nossa, meu queixo caiu agora. E o Herbert, você conhece também? O Herbert que tem a cobra em casa? Você conhece o Herbert? Meu Deus do céu. Por isso que a gente se deu bem. Inclusive ele Passado. tava na live ontem lá. Ele tava... Por isso, então, que a nossa vendo a nossa afinidade? Que coisa. Leão, depois pega esse aqui. Norberto, eu vou levar esses dois. Então, já que amigos somos, faz esse. É sério que eu vou comer isso na minha casa, que tá uma Nossa, delícia. É muito também. Mas esse aqui, ó, dá pros meninos aqui. eu vou Não, querer. tem bastante pros meninos. A gente tem aqui, tem ali, tem lá no cozinha. Eita, meu Deus do céu. Ninguém vai ficar sem breadstick. Leão, você vai ou você fica? Vou embora. Beijo. Dignidade já. E eu encontro o Arthur daqui a pouco junto com a tia. Logo mais. Estou em choque, Norberto. Mas como é que você me fala isso? Por que você não me falou antes, meu amigo? Parabéns, até breve. Obrigado, Saúde, meu amor. viu?